Paz, Senhor, igreja, amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sempre eu gosto de falar isso, né? Porque Jesus, ele é o motivo da nossa alegria. Então nós estamos felizes com Jesus. Não importa a circunstância que enfrentamos o dia a dia, nós estamos felizes. Porque Jesus, ele é o motivo da nossa alegria. Aleluia, Jesus. E nós vimos, né, como o bicho já falou aqui, muitas pessoas nesses dias, às vezes têm ausentado por causa de casa cheia, ou evangelizando por aí. Mas a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. E nós sabemos que a vinda de Jesus vai ser surpresa para muita gente. O dia da volta de Jesus vai ser surpresa. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes ficamos despercebidos por qualquer coisa neste mundo. E aí Jesus volta. Ah, não vou para a igreja hoje não porque a casa está cheia. Não vou para a igreja hoje não porque eu tenho que visitar acolá e tal. Eu tenho que ver o movimento acolá. E aí se Jesus voltar, aí é a surpresa. E então, amados, nós não temos que estar despercebidos não. Nós temos que estar como aquelas 5 virgens prudentes. A cada dia buscando azeite para a nossa lamparina. E ainda ter a reserva para quando o noivo demorar, nós está ali combustível, estamos ali preparados até a hora que Jesus vier buscar o teu povo, amém? Nessa manhã eu quero falar para vocês que não vou demorar. Quando eu pego esse microfone, vocês sabem, né? Demoro, mas hoje não vai ser possível, só se o Espírito Santo permitir, porque, aleluia, Jesus, de onde para cá começou a arrochar aqui a garganta, e eu disse, Senhor, a tua palavra diz, quem nos separar do teu amor, terá ser a doença, nada pode me separar do amor de Deus, amém? Então Deus me deu uma palavra, eu disse, eu tenho que ministrar essa palavra no bom dia, e essa palavra falou comigo, e eu creio que vai falar com cada um de vocês nessa manhã. Você que trouxe a palavra de Deus, você vai abrir no Evangelho de João, aleluia, Jesus. João, o evangelista João escreveu, aleluia, Jesus, capítulo 14, glória a Deus. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o 4º livro, Evangelho, melhor dizendo. Aleluia, Jesus. Capítulo 14. Quem encontrou diz amém. É bem fácil de encontrar, porque se abrir Mateus, você chega logo em João. Capítulo 14, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me conheceis, a mim também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Versículo 8. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz, tu mostra-nos o Pai? Só até aí. Aleluia, Jesus.
ainda com a sua cabeça curvada, vamos falar com o Pai mais uma vez. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nesta manhã, papai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E aqui estamos diante da tua palavra, diante da tua presença, Deus, diante da tua igreja. Meu Pai, libera a tua unção, a tua graça mais e mais sobre as nossas vidas. Perdoa pelos nossos pecados. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós podemos a cada dia entender a tua vontade, a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos o Senhor por esse momento, Pai, de estar aqui mais um dia para aprender com a tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amado, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Sempre eu costumo falar isso, porque o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo, a cada dia a gente está vendo que é aproximando a vinda de Jesus. Jesus não está mais longe de vir buscar o seu povo. Até que ele fala na palavra dele que por aumentar a iniquidade, quando fosse para o fim, porque já está chegando perto do fim, por aumentar a iniquidade do pecado no mundo inteiro, o amor de quase todos esfriarão. E a gente vê isso acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. Por aumentar o pecado, o amor do povo pelo amor de Jesus está se esfriando. As pessoas estão preocupando mais com as coisas materiais aqui na terra. As coisas, muitas das vezes, que o mundo está oferecendo, que parece ser boa, que parece ser bonita, mas tudo é engano. Como o bispo acabou de ministrar há poucos minutos. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que aquelas mulheres foram lá para ungir o túmulo de Jesus, e chegando ali estavam aqueles dois anjos. Eu ministrei essa palavra na igreja poucos meses atrás. Foi muito forte. Porque muitas das vezes as mulheres são rejeitadas. E nós sabemos que na palavra de Deus, as primeiras pessoas que foram escolhidas para evangelizar, para falar que Jesus tinha ressuscitado, foram as mulheres. Mulheres corajosas, mulheres que, aleluia, que tinham amor por Jesus, que reconheceu o amor que Jesus teve e tem por nós, de dar sua vida, de morrer para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E aquelas mulheres chegando ali, o anjo mandou elas se dizer aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E elas foram e falaram, muitos não acreditaram no momento. E quando aqueles guardas que estavam ali vigiando para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus, chegou até ali aquele líder religioso e falou que Jesus tinha ressuscitado, como o bispo falou aqui. Ele deu um tanto de dinheiro, pagou para não falar que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia! E nós temos que abrir a nossa boca e declarar que Jesus ressuscitou e vive e reina para sempre. Ele não está mais morto, pregado numa cruz. Esta é a verdade. Então, foi pago. Para muita gente não saber que Jesus, o mundo inteiro não saber que Jesus tinha ressuscitado. Queria esconder isso. E essa verdade não pode se esconder. Que Jesus, ele veio. E Jesus, ele morreu sim. Mataram Jesus sim. Mas foi para cumprir a palavra de Deus, que através da morte de Jesus é para a salvação da raça humana, de toda a humanidade que estava pecando e ainda está pecando. E por causa do sangue de Jesus, aqueles que reconhecerem, chegar até Jesus, tem, aleluia, os pecados perdoados. E ainda nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão sendo enganadas, achando que Jesus ainda está morto. E Jesus vive e reina para sempre. E por isso as pessoas ainda estão sofrendo com as consequências do pecado, por não conhecer Jesus.
por não acreditar nesta palavra verdadeira. E uma certa vez Jesus, ele dando as instruções para os discípulos ali, e ele se preocupava, porque Jesus sabia que no mundo que as pessoas iam enfrentar, os discípulos, todos nós, iam enfrentar muitas tribulações. E ele se preocupava daqueles discípulos se desviar, porque vivendo junto com Jesus, a gente viu aí, Tomé duvidou. Tomé lhe disse, quando Jesus disse que ia, como ele foi. E nós sabemos da história que Jesus veio, e no dia que chegou o momento dele subir para o Pai, ele voltou novamente. E eu vou começar do versículo 1. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Jesus falou para não turbar o coração, para não perder a fé, para não desacreditar que existe um Deus no céu todo-poderoso. Acreditar em Deus e acreditar também em Jesus. Não turba o vosso coração, creia em Deus. Jesus está falando para nós hoje. Jesus está falando através dessa palavra para o mundo inteiro. Que estão vivendo muitas pessoas ainda com o coração turbados, com dúvida que Jesus ressuscitou, que Jesus está no céu junto com o Pai e que Jesus tem poder de perdoar pecado e liberar a vida eterna para aqueles que crêem. Tem muitas pessoas ainda que estão com o coração turbado, desacreditado que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus está vivo. E quando ele diz, não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus quer falar para nós já entendemos, já sabemos disso, mas Deus quer falar com todo mundo. Jesus está falando, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quer dizer que essa vida que nós vivemos aqui é passageira. A nossa vida aqui é de passagem sobre essa terra. Para onde Jesus foi? Preparar lugar, morada, a casa. É para que nós possamos entender que nós vamos para lá também, depois dessa vida. Essa vida aqui é passageira. Por isso que preciso de um preparo. Preciso de conhecer Jesus. Preciso de aceitar Jesus como o único Salvador das nossas vidas. Porque Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos dá uma nova vida na presença dEle. Para que no dia que Ele voltar, que Ele foi preparar o lugar, a morada, Ele vai voltar para buscar esse povo que estão se preparando. Somos nós que entendemos a palavra e a cada dia queremos viver ela. E temos que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E quando Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar e vou voltar outra vez. Porque essa vida aqui nós todos vamos morrer um dia. Essa carne vai se tombar. Essa vida física que ela vai ter que morrer. E nós temos que viver uma vida espiritual com Cristo. Depois dessa morte aqui, não acabou. Porque muitas pessoas estão achando que é trabalhar, é viver o dia a dia, é enricar, é ter muito dinheiro, é ter fama, isso e aquilo, morreu, acabou. Não. Quando nós morremos essa vida aqui, fisicamente, passamos para um começo de uma nova vida. Mas em Cristo Jesus, quem tiver reconhecido que Jesus foi preparar esse lugar e aceitado Ele como o único Salvador e se preparado a cada dia vivendo na presença dEle, nós vamos ter uma nova vida com Cristo Jesus na eternidade. E vai ter um começo de uma nova vida sem Cristo também, sim. São duas vidas. Vida aqui que vai acabar, que não é passageira, e vida eterna. Mas vida eterna com Cristo e vida eterna sem Cristo. Onde a palavra de Deus diz que lá vai ter, se você vai ler lá em Mateus 24, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser muito triste para aqueles que morreram sem Cristo Jesus.
que morreram sem santidade. Vai ser um lugar de muita tristeza, de muito choro, de muita dor, de muito lamento, de ranger de dente. Lá um lugar que foi preparado para os demônios e seus seguidores. Então, nós temos que reconhecer isso, que Jesus, ele veio e ele voltou novamente para o Pai, foi preparar a morada e ele vai voltar outra vez. E nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Por isso que nós temos que nos preparar a cada dia. Está difícil? Tá. É fácil? Não. É uma batalha. Nós temos que enfrentar todos os dias essa luta. Por isso que Jesus falou para os discípulos: olha, não turbe o vosso coração, viu? Crê em Deus, crê também em mim. Então, se nós crê em Deus e crê em Jesus, nós guardar no nosso coração a palavra dele, para não pecar contra o Senhor, nós vamos permanecer a cada dia crendo no nosso coração firme no Senhor e preparando para ir morar com ele o dia que ele voltar a buscar a sua igreja. Amém? É o motivo de nós estar aqui, amados, buscando a cada dia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que o mundo não conhece, nem pode receber, somente aqueles que buscam a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, buscando a cada dia o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós podemos permanecer firme na fé. Como eu falei, a gente está vivendo dias difíceis. Se você descer lá na rua, se você for lá na vaquejada, nesses lugares que está acontecendo nessa época agora, a sua carne vai querer reinar, ela vai querer ali, o negócio parece que é gostoso. Como é gostoso para a carne? É muito bom. Só que é bom para a nossa carne, mas desagrada ao nosso Deus. O pecado é que afasta o homem de Deus. E quando a gente está preparado com o Espírito Santo de Deus, você vai no meio daquela multidão ali e você vê tudo aquilo, mas você, dentro do seu coração, você diz: parece que é bom, mas você sente nojo, porque você sabe o que Jesus pagou por você. Nós entendemos o amor de Jesus pelas nossas vidas. Ele foi crucificado nessa cruz. Jesus, ele foi envergonhado. Jesus, ele foi massacrado. Ele foi cuspido, humilhado. Aleluia. Pegaram Jesus e penduraram naquela cruz ainda vivo. Furaram Jesus, derramou sua última gota de sangue. E a palavra de Deus diz que Jesus não abriu sua boca para dizer não. Ele suportou tudo. Passou aquela vergonha toda, ainda entregou sua vida para que eu e você, o mundo inteiro, tivesse o direito de salvação, de vida eterna. Tivesse o direito de perdão do pecado. Nós sabemos que só através de Jesus que nós encontramos a nossa salvação, a nossa vida eterna. E quando nós temos um amor por Jesus, nós reconhecemos isso. Dinheiro nenhum tira nós da presença, quando verdadeiramente nós vivemos com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E quando a palavra de Deus fala, Jesus falou que ia preparar lugar e ele voltava outra vez. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vos também. O prazer de Jesus é que nós vamos estar juntinho dele todos os dias. Aleluia! E tem que ser desde aqui, antes de chegar no céu. Nós temos que andar junto com Jesus, lado a lado com Jesus, porque ele disse que vai vir buscar para morar com ele, ao lado dele, lá no céu. Um lugar maravilhoso, um lugar, aleluia, que vai ser surpresa. Aleluia, como em poucos minutos estava louvando um hino aí, que nós não sabia que Jesus era assim, seus olhos de fogo. E vai ser surpresa quando nós chegar, aleluia, o dia que Jesus venha buscar a sua igreja para ir morar com ele, que nós chegar naquele lugar tão maravilhoso, onde o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Criador está. Aleluia, e nós chegar naquele lugar maravilhoso, que lá não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, choro, não vai ter mais nada de ruim. Só santo, 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 para sempre na presença de Deus. Aleluia. Acaba todas as preocupações deste mundo. Às vezes quando morre um cristão, e a gente fica ali, a gente chora, assim, porque sente a saudade, pessoa amada.
Mas no fundo não tem nem muito choro. E as pessoas que não conhecem falam assim, mas esses crentes são diferentes. Eles quase nem choram quando morrem. E quando as pessoas não têm o conhecimento de Jesus, quando morre alguém da família, é uma baderna, cai pelo chão, desmaia, tal, acontece. Mas quando nós temos a certeza que aquela pessoa morreu em Cristo Jesus, ela está no melhor lugar, está melhor do que aqui onde nós estamos. Por isso que nós não fazemos baderna, nós acreditamos que está no seio de Abraão, ou no lugar que ela não vai ter mais a chance de pecar, ela vai estar na presença de Deus. Aleluia, para sempre, uma vida melhor do que nós vivemos aqui nessa terra. Porque aqui estamos sujeitos a pecar. Todos os dias o pecado vem e chama. Mas se nós buscarmos o Espírito Santo, nós permanecemos fazendo a vontade de Deus. Amém? Então por isso quando morre alguém na nossa família, ou que não seja da família, que seja cristão, nós sabemos que ele está no melhor lugar. Partiu para o braço de Abraão, para o seio de Abraão, está ali esperando a vinda de Jesus para ser julgado junto com todos nós. Amém? Aleluia, Jesus. E quando Jesus falou que ia buscar para que nós pudéssemos estar com ele, aleluia, Jesus. E ele falou assim no versículo 4: e mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus estava na certeza que os discípulos que estavam com ele ali sabiam para onde ele ia e sabiam o caminho. Aquele homem chamado Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. E nós vemos hoje dentro dessa igreja, ainda tem pessoas que têm tanto tempo na igreja e têm ouvido a palavra e têm andado nos ensinamentos do Senhor Jesus e ainda está como Tomé, não sei o caminho. Tem um movimento lá, está dentro. Ainda está igual Tomé. O caminho certo é Jesus. O caminho certo é Jesus. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E o versículo 6 de João 14, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé, quanto tempo Jesus teve com os discípulos? 3 anos e meio depois da ressurreição de Jesus. E ali ensinando todos os dias, e aqueles homens junto com Jesus ainda tinha dúvida do caminho. E quantas pessoas está acontecendo hoje dentro das igrejas tendo dúvida que o caminho é Jesus? Às vezes sai da igreja para ir procurar outro caminho. Está passando por uma situação difícil no dia a dia da vida, diz: não, aqui não está resolvendo não, eu vou ter que procurar outros meios. Às vezes vai até para um centro de macumba, ou vai para outros lugares procurando um caminho para resolver aquela situação. Aconteceu naquela época na vida dos discípulos. Jesus estava junto com Jesus e ainda estava sem saber que Jesus era o caminho. Louvado seja o nome do Senhor, porque do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que conheci esse caminho, que é Jesus, que leva até Deus, até os céus, que perdoa os meus pecados, a partir daquele dia, eu nunca mais quis tirar meus pés desse caminho, porque é o caminho verdadeiro que leva até os céus. Amém? Antes eu estava caminhando no caminho errado, um caminho que não era o caminho estreito, porque a Bíblia diz que há 2 caminhos, o largo e o estreito. Há 2 portas, larga e estreita. Aquele que passar pela estreita é o caminho que leva, que conduz até a salvação. Porque o caminho estreito é Jesus. Tem que renegar nós mesmos, tem que deixar de lado as coisas que não agradam a Deus, que o mundo oferece aí fora. O caminho estreito não é fácil, mas a porta larga, o caminho largo, é o que leva para a perdição, que são muitos que entram por ele. É o que diz a palavra, e é verdade, é mais fácil para ir. Caminho largo, porque você pode fazer acontecer, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer tudo. Mas ainda está dizendo que está com Deus. Mas o Deus verdadeiro que nós conhecemos é um Deus santo. Um Jesus que morreu na cruz e pagou um preço para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Ele é santo, santo. E lá no céu só vai entrar santidade.
Não é de qualquer forma que nós vamos entrar no céu, porque Deus é santo. E nós sabemos que lá no céu, onde está o Pai, onde está essa casa preparada por Jesus, e Ele vai vir buscar um povo, tem que estar um povo preparado, separado, para ir morar nesse lugar santo. Amém? É fácil, pastora? Não é fácil. É batalha todos os dias. Mas não é impossível não, porque quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus, que vai nos conceder esta graça. Por isso que nós falamos: bom dia, Espírito Santo, venha para a igreja, venha buscar, venha orar, venha clamar, venha se humilhar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos renovar a cada dia, para que nós podemos estar firmes a cada dia com o nosso coração firme no Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. E quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E tem tantas pessoas querendo ir para o céu, o mundo inteiro. E Jesus quer levar todos. Mas só que Jesus está dizendo aí, ó, eu sou o caminho, a minha mãe Maria também, você pode ir por ela. É José, o meu pai que me criou junto com Maria, é caminho, você pode ir por ele. É a Rita, é fulano, é ciclano, que tem muitos nomes. Vocês podem ir também por aí que vai para o céu. Ó o dedinho, Jesus não disse isso, somente Ele disse, eu sou o caminho. Jesus dizendo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Enquanto as pessoas ainda estão enganados, querendo entrar por outros caminhos e achando que vai chegar aos céus, vai chegar até Deus, a não ser por Jesus, não tem como chegar a Deus. É através de Jesus que Ele é o caminho. Ele veio, abriu o caminho, pagou um preço, e Ele voltou, e Ele vai voltar de novo para buscar, para levar, para ir morar com Ele mesmo. Não, Ele não ensinou outro caminho. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o caminho, eu só tinha Deus como meu pai. Eu dizia, Deus é meu pai, Deus é bom, Maria, isso é aquilo, intercede por mim e tal. Tantas coisas eu fiz, porque eu não conhecia ainda Jesus. Mas o dia que eu conheci Jesus, Ele disse, eu sou o caminho. E eu reconheci o amor dEle pela minha vida. Ele entregou a vida, derramou seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu disse, agora sim, esse é o caminho verdadeiro que me leva até o Pai. Aí eu entreguei a minha vida e confiei. A cada dia estou com meu coração firme no Senhor. Nada, nada pode me tirar desse caminho. Em nome de Jesus. O inimigo até tenta, sim. Ele coloca tantas coisas. Como foi lá no passado. Deu até dinheiro para mentir. Para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Muitas das vezes oferece até tantas coisas para você desviar do caminho. Não. Continua nesse caminho que é Jesus. Não desista de seguir Jesus por o caminho, porque Ele é o caminho verdadeiro. Amém? Aleluia. A gente vê aqui que o Filipe, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Junto com Jesus. E ele queria ver Deus. Mostra-nos o Pai. E Jesus falou para Filipe, não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Filipe junto com Jesus ali, os discípulos junto com Jesus, quanto tempo? E ele não queria, pedindo Jesus para mostrar o Pai. Jesus, moço, quanto tempo que eu estou com você? E você não acredita ainda que o Pai está em mim? Quem vê eu, vê o Pai. Quem é esse ser humano que tem o poder de ver Deus fisicamente? Deus mandou Jesus descer aqui na terra, nasceu no ventre daquela mulher chamada Maria. Jesus desceu através do Espírito Santo, foi gerado, nasceu homem aqui na terra, se fez homem, mas não pecou nem por pensamento. Homem santo, 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 Filho de Deus. Então Jesus,
Ele falou para Filipe: você me vê, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Porque tudo que eu faço aqui é meu Pai que manda. Estou fazendo tudo aqui de acordo com meu Pai me manda eu fazer. Porque sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma trindade santa. Nós não podemos ver o Espírito Santo. Ele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está conosco. No momento que nós abrimos a nossa vida e fazemos a vontade do Pai, vivemos o mandamento do Senhor, obedecendo a cada dia, aleluia, e buscando a cada dia o Espírito Santo, Ele está conosco porque é promessa de Deus. Jesus disse que Ele ia, mas ia enviar o Consolador, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o cristão, para permanecer firme na presença de Deus, preparando a cada dia, precisa desse Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, os poucos escolhidos, buscando esse Espírito Santo nas nossas vidas, para nós permanecer até o dia que Jesus voltar para buscar o seu povo, amém? Aleluia, Jesus. Precisamos a cada dia, amados, estar firme mais. Eu estava meditando ali, em João, 1 João 2,15, que fala assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quer dizer, não ameis o mundo, nem as pessoas. Nós amamos as pessoas como Deus ama. Todos. Pecador e não pecador, Deus ama. Enquanto a vida, Deus está ali abraçando, querendo que ele venha para os braços dele, querendo perdoar e salvar. Pode ser o maior pecador, pode ser o maior beberrão, que seja o que for. Quando voltar, reconhecer o amor de Deus, deixar de amar o mundo e voltar para Deus, Deus está ali, perdoando a cada dia. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque se nós amar o mundo, o amor de Deus não está em nós. O mundo quer dizer as coisas que o mundo oferece. As baladas, as bebedeiras, as coisas que desagradam os olhos do Senhor. Vamos amar a Deus, porque é Deus que nos amou primeiro. Amém? Aleluia, Jesus. E quando eu vi também, está escrito ali no livro de Romanos 13:11, que diz assim: e isto te digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que nós temos que despertar do sono, que nós não temos que ficar despercebido, que a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós conhecemos a fé, do que quando nós conhecemos Jesus, a palavra da verdade. Nós temos que despertar cada dia para a igreja, para buscar o Senhor. A pastora, mas só pode ser dentro da igreja? Não. Em casa nós buscamos, nós oramos, nós choramos para Deus, nós se humilhamos, nós meditamos na palavra, mas a igreja é um lugar a qual podemos estar juntos, congregando e buscando a presença e aprendendo junto na palavra de Deus. Amém? Então vamos despertar cada dia, igreja. Jesus está voltando. A nossa salvação está mais perto do que quando nós conhecemos a fé, quando nós despertamos para conhecer esse Jesus. Então vamos a cada dia estar com o nosso coração firme no Senhor. Não venha turbar o coração. Venha acreditar que Deus é Deus e que Jesus é o único Salvador. E para que nós podemos estar firmes para buscar mais pessoas que estão lá fora que precisam de ser salvos. Amém? E nessa manhã nós vamos estar orando ao Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pés. Aleluia, Jesus. Não se turbe o coração, dizendo que muitas das vezes alguém chegando na sua porta e ensinando outros ensinamentos, além do ensinamento do Senhor Jesus. Não acredite. Crê somente em Deus. Crê também em Jesus, que Ele vai vir. Tem muitos ensinamentos nessa terra que nós vivemos, sim. Tem muitas religiões, sim. Mas nós não estamos aqui ensinando religião. Nós estamos aqui a cada dia proclamando o evangelho da salvação.
O evangelho do Senhor, o reino de Deus é chegado a cada dia nas nossas vidas, para que nós podemos estar com o nosso coração firme no Senhor. Aleluia. Com seus olhos fechados nessa manhã. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor deixou o recado naquele dia para os seus discípulos, porque Ele sabia que o discípulo, ser humano, não era como Ele, Jesus. Jesus suportou tudo aqui nessa terra, mas Ele não turbou o coração porque Ele era Deus. Mas Ele sabia que nós, ser humano, havia momentos difíceis nas nossas vidas, na caminhada da fé. Há momentos difíceis que vocês acham, muitas das vezes a gente acha que é impossível, que nós não vamos conseguir. Mas Jesus está dizendo, não turbe o coração, crê somente em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Por mais que não dá tudo certo aqui nessa terra, na sua vida, nem tudo que você quer conquistar tem conseguido, mas não se importa, porque aqui é passageiro, o dia da manhã não pertence a nós, e o melhor, fui preparar essa casa, eu vou buscar vocês para morar comigo, e lá não vai faltar nada. Nós temos que colocar o nosso coração em Deus e crer nisso, amado. Que muitas das vezes nós queremos conquistar tantas coisas aqui nessa terra, e às vezes nós não conseguimos. Muitas das vezes o Senhor nem permita, porque Deus quer ver se nosso coração verdadeiramente está firme nele, verdadeiramente. E que nós venhamos estar com o nosso coração firme no Senhor. Que nós venhamos cada dia confiar que Ele está no controle de tudo. Que a última palavra vem dEle. Por mais que o homem diz que não tem jeito, por mais que o médico dá um diagnóstico e diz que a medicina não tem jeito, o Senhor está dizendo, a última palavra vem de mim, creia que eu vou conseguir resolver essa situação. Oh, aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós partimos dessa terra, quem sabe, com uma enfermidade que não foi curada, por causa da nossa fé, que não foi possível alcançar a cura. Mas não se preocupe, porque é um lugar que nós vamos morar, aleluia, junto com o Pai. Deus tem tudo de novo para nós. Ele vai dar um novo corpo celestial para nós, aonde não vai ter mais um corpo doente. Vale a pena nós crer em Deus e crer em Jesus, igreja. Aleluia, que nós não venhamos desistir da nossa fé. Aleluia, Jesus. Somente Ele pode nos dar força para nós permanecer firmes na presença dEle. Nós sabemos, amados, que a nossa salvação, que a vinda do Senhor está mais próximo do que nós imaginamos, mais perto do que nós imaginamos a vinda de Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos, que nós temos que estar cada dia com o nosso coração firme no Senhor. Não deixe que venha ser levado por qualquer coisa. Oh, nós vimos na palavra do Senhor, teve muitos homens, mulheres de Deus que deixaram ser levados, como Sansão, aleluia, deixou ser levado ali por causa de uma mulher, as forças dele se acabou, mas Deus deu uma nova chance para ele, e que nós venhamos permanecer firme, que nós não vamos deixar ser levado pelas concupiscências da terra, deste mundo, pelo pecado que tem assolado a humanidade, e que nós venhamos servir de testemunhos para muitas pessoas que precisam ainda alcançar Jesus. Aleluia, Jesus. Que nesta manhã, meu Deus, a Tua presença permaneça sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos permanecer crendo no único Salvador das nossas almas, que nós venhamos permanecer nesse único caminho que é o Senhor Jesus, que leva até os céus. Oh Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, meu Pai. Meu Pai, fortalece a cada dia, dai força, desperta dos sonos aqueles que dormem despercebidos, meu Pai,
e dá força para que ele possa permanecer, meu Deus, fazendo a tua vontade, crendo somente no Senhor, que o teu Espírito Santo a cada dia, meu Deus, venha permanecer nos ajudando, como diz na tua palavra, intercedendo por nós, porque sabemos que somos limitados, nós somos dependentes do Senhor, com as nossas próprias forças nós não conseguimos não, meu Deus, mas é a força que vem do Senhor, que nós conseguimos vencer, fazendo a tua vontade, buscando a cada dia, ter uma vida de santidade na tua presença, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos nesta manhã, entregamos nas tuas mãos a tua igreja, Pai, que a cada dia o Senhor venha fortalecer, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que tenta nos tirar da tua presença, Pai, seja repreendida, meu Deus, em nome de Jesus, toda frieza espiritual, caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus, que somente o teu Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Só você que creu, ainda com seus olhos fechados, levanta suas mãos para o céu, aleluia, Jesus, e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor falou comigo através da tua palavra, e eu creio que a tua palavra é verdadeira, e que um dia o Senhor Jesus vai voltar para me buscar, para morar com Ele mesmo. E eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda eu viver a tua vontade, de acordo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória. Agradecemos o Senhor pela tua palavra, pela força que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que nós estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Merecemos nada, somos pequenininhos, mas grande é o Senhor que tem nos acolhido, nos dado graça para nós permanecer na tua presença. E que o Senhor nos leve para a nossa casa, guardando, protegendo e livrando de todo mal, meu Deus. E que a noite o Senhor venha, Pai, nos trazer de volta para a tua presença, se for de acordo com a tua vontade. Desperta aqueles que estão em casa, Pai, traga para a tua presença, Deus. Nós oramos, Senhor, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Se você creu, dá um aplauso ao Senhor bem forte, aleluia.